Já estamos no ar, gente. Estamos ao vivo. Deixa eu ver se já entrou aqui. Enquanto a gente vai esperando aqui. Compartilhou o link? Já estamos no ar. Enquanto o pessoal vai entrando ali, já tem gente chegando. Já tem um pessoal chegando, ó. O pessoal está entrando enquanto a gente vai esperando. A gente vai aqui agradecendo a cada uma de vocês e a cada um. A gente perdeu a Sargento Hortência. Não, tá aqui. Ela não tô vendo ela aqui, eu tô vendo no outro vídeo. Deixa eu ver, a gente perdeu aqui Sargento Hortência, daqui a pouquinho ela volta, não tem problema. Hoje a gente conta com a participação especial do nosso querido Stuart, que está ajudando a gente na questão... Ajudando não, é responsável pela tradução em Libras, que é um desejo que a gente já tinha, né? E vamos lá, ó. O pessoal está entrando, a gente está dando esse tempinho. Né? A Camila, que é craque em live, sabe como é que é isso, né, Camila? A Camila tem uma rotina de lives, gente, é assim, é uma mulher à frente do nosso tempo. A rotina de lives dela é encantadora. Eu, às vezes, tento acompanhar, mas eu não dou conta. A minha Ascom me cobra bastante. Demanda muito. Eu imagino. Então, gente, vamos lá, vamos dar início aqui. Queria dizer para vocês que o motivo... Primeiro, boa noite a todos vocês que estão aqui conosco. Eu acho que em breve a Sargento Hortência volta aqui. E o motivo... boa noite também a todas as pessoas que já estão nos assistindo. Tem muita gente entrando. E o motivo que a gente está aqui hoje é que o isolamento social, que é uma medida sanitária importante para a gente evitar a disseminação do vírus, trouxe um vírus para dentro de casa. Aliás, trouxe não. Fez esse vírus crescer dentro de casa, que é o vírus da violência contra a mulher. E que vocês que militam nessa área, eu não vou me ater a apresentar números de forma nenhuma, porque a gente está falando aqui com especialistas e pessoas que trabalham diretamente com esse cotidiano. Então, eu vou deixar para vocês essa fala, mostrar para a população o que está acontecendo, e indicar possíveis caminhos. A gente está aqui hoje para falar de políticas públicas, de pessoas que trabalham diretamente com essas mulheres, que apoiam essas mulheres e que querem dizer o seguinte: vocês não estão sozinhas, nós estamos juntos com vocês. Né? E é por isso que a gente está aqui hoje. E aí eu vou aqui. Antes eu vou apresentar cada uma das nossas convidadas, né? Mas a gente tem um convidado, e antes que eu inicie com as nossas convidadas, eu vou passar para o nosso querido Stuart dar boa noite para todo mundo que está nos assistindo na linguagem de Libras. Ó. Muito obrigada, Stuart, muito bom você estar aqui com a gente. Antes de começar com a Camila, eu quero agradecer às instituições, porque essas mulheres estão aqui também falando pelas suas instituições. Milena, pela 107DP, Delegacia de Paraíba do Sul, a Márcia Miranda, falando pelo programa Flor de Lótus, né, da comarca de Três Rios, a Camila, que é subsecretária de Estado voltado para a política para as mulheres, a Sargento Hortência, que está voltando aqui conosco e que fala pelo 38º Batalhão. E todas essas instituições foram muito parceiras nessa articulação. Então, se vocês estão aqui hoje, eu quero agradecer imensamente a disponibilidade dessas instituições públicas que atuam no combate à violência contra a mulher. Vamos começar agora com a nossa subsecretária, Camila. Vou fazer uma apresentação, eu vou ter que ler, porque é um currículo, tá, gente? Subsecretária de Estado de Política para as Mulheres do Rio de Janeiro,
graduada em publicidade e pós-graduada em marketing político. Ela é formada na Holanda em reabilitação através da dança. Representou as instituições das pessoas com deficiência do Rio de Janeiro na discussão sobre a Lei Brasileira de Inclusão. À frente do Programa de Recuperação Integrada, trabalhou a inclusão inversa, trazendo a comunidade para a aula das pessoas com deficiência. Ela inverteu o caminho que as pessoas normalmente fazem. Isso não significa que seja normal o que a gente faz. Foi assessora parlamentar e superintendente da pessoa com deficiência do Estado do Rio de Janeiro e aos 16 anos, empreendedora, né? Formou o maior grupo de dança da América Latina, o Corpo em Movimento, que participou de shows em 3 Paralimpíadas. E Camila vai falar sobre a experiência dela como subsecretária na questão da mulher e também falar um pouco sobre a violência doméstica. As palavras agora são suas, querida Camila, obrigada por estar aqui conosco. Obrigada a você, Gisele, pelo convite. Me sinto muito lisonjeada de estar aqui debatendo com vocês essa noite, com tantas mulheres aí aguerridas, fortes, e que estão aí na ponta aí para ajudar tantas outras mulheres, né, que vêm aí, infelizmente, sofrendo diariamente, principalmente, como você bem mencionou, nesse período de pandemia. Queria parabenizar pela iniciativa de ter aqui um intérprete de Libras, para que os nossos queridos aí deficientes auditivos possam também ser inseridos, porque acredito que a inclusão é tudo, é a base de tudo. Tenho muito orgulho de ter feito parte aí da superintendência da pessoa com deficiência. Sou filha de uma mulher forte, com deficiência, médica, neurologista, foi deputada por 4 mandatos, daí aí o meu grande amor aí pela política e pela parte de luta do movimento da pessoa com deficiência das mulheres. Minha mãe, com muito orgulho, eu sempre acompanhei em todos os seus movimentos de luta por garantir os direitos, tanto as mulheres quanto as pessoas com deficiência, o que me deu, graças a Deus, uma bagagem muito grande de conhecimento. Nada é fácil para nenhum dos segmentos, nem da mulher, nem das pessoas com deficiência, mas eu acredito que quando se tem um propósito, quando se tem foco, determinação, força de vontade, união entre os poderes, né, para poder a gente buscar aí essa transversalidade das políticas públicas tão necessárias, a gente consegue aí se aproximar da tão almejada sociedade mais justa e igualitária em direitos e deveres para todos, né? A minha mãe é secretária da cidadania aqui de Niterói, Tânia Rodrigues, desculpa, não falei o nome dela, e fundadora da maior instituição da América Latina para pessoa com deficiência, que é a Andef, aqui em Niterói. Então, a última foto dela foi aos 3 anos de idade, como bailarina, e eu quis dar a minha contribuição também. Então, quando eu tinha 13 anos, eu me formei em dança e já comecei a estudar tudo de reabilitação através da dança. Ia para o ginásio, conhecer o que era as caras, como cuidava de cada tipo de deficiência. E aí eu via que as mulheres com deficiência sofriam duplamente, né? O preconceito já cotidiano. Elas sofriam primeiro por ser mulher, né? Por ter aquela coisa da busca da perfeição, né? De ter que dar conta de tudo, da casa, da família, e ainda ter que, sim, fazer reabilitação, ter que se cuidar. Então, eu via que elas sofriam muito. E quando eu fui convidada agora em janeiro para ser subsecretária da Mulher, eu fiquei muito honrada e eu tracei essa meta como desafio, né, de poder ajudar e inserir as mulheres com deficiência. Porque conversando com a juíza Adriana Mello, que é da Vara da Mulher, do Rio de Janeiro, ela me disse que não havia uma denúncia sequer de uma mulher com deficiência. E quando eu trabalhei 18 anos como assessora parlamentar na LERJ, comecei estagiária, né? Quando eu estava lá, teve uma CPI faz pouco tempo, feminicídio, né? Presidida pela deputada Marta Rocha, e lá tinha uma mulher deficiente auditiva que não conseguiu registrar a ocorrência porque não tinha aí um intérprete de Libras, como a gente tem aqui nessa live.
É utopia a gente achar que em toda delegacia terá um intérprete livre, porque, infelizmente, não é a realidade de nenhum dos poderes, muito menos você disponibilizar um intérprete para cada delegacia. Então, o deputado presidente da LERJ, André Siciliano, juntamente com a deputada Marta Rocha, depois desse episódio, resolveu aí criar a delegacia da pessoa com deficiência, que eu acho que é muito válida. Haja visto que já temos aí uma delegacia para mulher, temos uma delegacia para turista, todo cidadão que é o de ir e vir é cessado. Então, por causa dos transportes públicos, por que não, então, ter uma delegacia especializada para esse segmento? Então, assim, há muito o que se fazer. A luta é muito árdua, principalmente para nós, mulheres, né, que já sofremos tantas violências diárias, tantos preconceitos, né, que eu acho que esse desafio só nos motiva ainda mais a buscar aí, lutar pela valorização, pela quebra de paradigma e, quem sabe, aí, com muita ajuda aí da Polícia Civil, das minhas companheiras da Polícia Militar, a gente conseguir aí acabar ou diminuir muito com essa violência doméstica, que, infelizmente, impera muito. E são vários tipos de violência que, ao decorrer aqui da live, a gente vai poder explicar, porque também tem isso. Muitas pessoas não sabem nem quais são os tipos de violência, acham que violência é só agressão física, né? E não é. Tá? Existe a violência patrimonial, moral, psicológica, a física, a sexual. Então, assim, eu acho muito importante a gente poder aqui também dissertar sobre esse tipo de violência, até para poder as mulheres poderem entender, entendeu? Quais são esses tipos, porque muitas passam por isso e não sabem. Mas a gente vai ter tempo para poder dissertar. Obrigada aí pelo convite mais uma vez. Obrigada. Tem que abrir o meu som. Foi. Obrigada, Camila, pelas suas palavras. E, gente, a gente que faz ao vivo é isso mesmo. O sinal da internet tem hora que some, alguém sai, volta, como assim. É super tranquilo, isso faz parte de quem faz ao vivo. Tá? Então, isso aí faz parte do... E aí, o que eu vou pedir? Só para quem não estiver falando, fechar o microfone para não dar interferência em quem está falando, né? Para quem não estiver falando. E também, pessoal que está assistindo, façam perguntas, porque a gente vai ter aqui esse primeiro bloco de uma apresentação geral e cada um falando do trabalho, e depois a gente vai abrir para a questão das perguntas, tá bom? Eu agora... vou passar a palavra para a Márcia Miranda, que também, gente, é muita mulherada com muito currículo, não dá para, tem que ler. Psicóloga do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher na comarca de Três Rios, coordenadora do programa Flor de Lótus, uma parceria entre o Juizado da Violência Doméstica e Familiar com o 38º Batalhão de Polícia Militar em Três Rios. É mediadora sênior e supervisora em mediação de conflitos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Instrutora da Escola de Administração Jurídica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, membro integrante do Programa Permanente de Conciliação do Conselho Nacional de Justiça, pós-graduada em Psicossomática pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e mestranda em Sistemas de Resolução de Conflitos na Universidade Nacional de Lomas Amor, em Buenos Aires, na Argentina. E ela vai falar, vai dar as palavras iniciais de boas-vindas e vai falar um pouco sobre o trabalho que ela realiza no Flor de Lótus, e sobre a campanha Sinal Vermelho, que é uma campanha importante que chegou há pouco para nós. Com você, Márcia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite aos colegas participantes, em especial ao Sturger, que ficamos tão felizes quando soubemos que iria ter essa tradução, né? Que boa inclusão. Gisele, gostaria de lhe agradecer o convite, dizer que eu fiquei muito feliz com a sua sensibilização, por você ter incluído em suas lives uma causa tão importante, né, tão urgente e eminente, principalmente nesse momento de distanciamento social. É importante estarmos aqui, nós 4 mulheres, de instituições diferentes, né, como você falou, e podendo estar passando um pouco do que vem sendo realizado no município de Três Rios e que abrange também Paraíba do Sul, em prol, né, desse combate à violência contra a mulher. Eu sou psicóloga do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da comarca de Três Rios, no qual a doutora Ellen de Freitas Barbosa é a juíza responsável,
e também coordenadora do programa Flor de Lótus. Eu coordeno a parte do judiciário, porque, como você falou na apresentação, é uma parceria com os Guardiões da Vida do 38º, né? A Hortência, que está aí presente, coordena uma outra parte. O Flor de Lótus é um projeto, um programa que tem dado super certo no município. Ele surgiu dessa iminência, dessa necessidade de se fazer algo mais por essas mulheres vítimas e até para os autores, que não fosse apenas a audiência em si e a condenação ou não desse autor. A doutora Ellen, no dia a dia das audiências, ela percebia que aquilo ali, em alguns momentos, era enxugar gelo, que aquele autor reincidia, ele voltava para um novo processo, ou com a mesma mulher, ou até em outro relacionamento, e precisávamos fazer alguma coisa. E aí, com o apoio dos Guardiões da Vida, a gente junto surgiu o programa Flor de Lótus, que o objetivo principal é poder estar dando suporte a essas mulheres vítimas, não só no encorajamento para que ela se sinta forte o suficiente para denunciar, e uma vez denunciando a agressão, para que ela tenha um suporte, contando com a rede, que nós temos parcerias da prefeitura, parceria com a OAB, parceria com psicólogos, com médicos, profissionais que voluntariamente aderiram ao programa para nos ajudar. O programa em si ele tem várias ações, né? Dentre elas, que não vai dar nesse momento para citar todas, o grupo reflexivo de autor, que é bastante importante. Às segundas-feiras, um grupo de autor se reúne, eu coordeno esse grupo, e por 10 semanas eles vão participando e refletindo sobre temas pertinentes à questão da violência. E a gente conta com profissionais, médicos, psicólogos, policiais, que a cada semana vai falar sobre um tema que seja do qual ele tenha domínio. E aí depois tem uma reflexão. É muito importante porque esses homens também são inseridos em cursos profissionalizantes. A Secretaria de Educação nos concede 4 vagas para o curso profissionalizante para esses autores, porque é sabido que a violência doméstica muitas vezes também é potencializada por essa questão do desemprego. Então, esse homem talvez se qualificando, tendo mais chance no mercado de trabalho, entende-se que possa vir a contribuir para esse combate da violência. Esses homens também têm direito à assistência psicológica com esses voluntários. A mulher vítima ela tem direito ao acompanhamento psicológico pela saúde da mulher, acompanhamento com o ginecologista. E o meu trabalho ali no dia a dia no juizado é acompanhar essas mulheres, é participar das audiências, coordenar esse grupo reflexivo e estar levando o programa Flor de Lótus para suas ações serem realizadas. Por exemplo, a gente tem a resenha estudantil, que iniciou nas escolas, é um trabalho preventivo, onde esclarece para os alunos de ensino médio tudo sobre a Lei Maria da Penha, sobre os aspectos psicológicos dessas agressões, da mulher vítima, do autor, sobre como os Guardiões da Vida atuam. E teve uma repercussão boa, as indústrias começaram a pedir, a gente já passou a fazer a resenha que antes era só juvenil, em algumas indústrias e empresas de Três Rios, tem sido um resultado muito positivo, o feedback que eles nos dão, o retorno é muito grande, e cada vez mais a gente consegue ampliar essa parceria, porque o programa ficou conhecido na comarca, né, que compreende Areal, Levi Gasparian e Três Rios. Paraíba do Sul, diretamente o programa não atua por ele ser do juizado de violência de Três Rios, mas indiretamente sim, eu já acompanhei alguns casos informalmente, apenas orientando a vítima que era de Paraíba, instruindo o que deveria fazer, e os guardiões, depois a Hortência vai falar melhor, como o 38º atende também Paraíba, os guardiões podem atender Paraíba. Bom, o segundo programa, que na verdade é uma campanha do Sinal Vermelho, que muito de vocês já devem ter visto, ela foi lançada dia 10 de junho, é uma iniciativa do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e da AMD, que é a Associação de Magistrados do Brasil. É uma campanha onde as mulheres, eu vou até fazer aqui, fazem um X vermelho na mão,
né? Então, elas fazem de batom ou do que tiverem, e essa campanha junto com as farmácias. E essa mulher entra na farmácia que aceitou aderir na campanha, que é identificada por um cartaz do programa, e ela mostra para o atendente. Esse atendente já vai ter recebido um treinamento do que ele deve fazer, e aí ali ela vai ter ajuda. No decorrer da live, eu posso estar esclarecendo com mais detalhes. Obrigada. Márcia, obrigada pela sua fala. E sabe o que eu, antes de passar para a Milena, eu quero destacar duas coisas aqui que são incomuns na fala da Camila e da Márcia, e que a gente acredita muito. Uma boa política pública, ela tem que partir da experiência de vida. E tanto a Camila quanto a Márcia deram esse relato de como a Camila relatou da questão de como surgiu toda uma delegacia voltada para as pessoas, né, com deficiência, e todo o trabalho para a mulher. E a Márcia traz esse relato também, que a partir da observação da rotina no Poder Judiciário, da juíza, ela percebeu que só aquilo não era o suficiente, que precisava mais. Então, a verdadeira política é construída no ouvir e na sensibilidade das diversas vozes, do olhar diferente daquilo que já está escrito como lei ou como regra da administração pública. A gente precisa avançar sempre com essa sensibilidade. E foi muito bom ouvir que a experiência de vocês vem desse lugar. A gente agora, a Sargento Hortência deve estar com problema de conexão. Vou passar agora para a querida Milena, né? Está aqui. Milena é uma conhecida antiga do ambiente profissional, né? É uma querida, ela é policial civil na 107 DP de Paraíba do Sul, formada em jornalismo e pós-graduada em gestão de empresas pela COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é mãe, ela é esposa e aliás, a gravidez dela eu acompanhei toda e o crescimento da filhinha eu acompanho todo pelas redes sociais. E a Milena também é idealizadora, ela é uma empreendedora de uma loja que tem em Paraíba do Sul chamada Mania de Sapatilha. E ela vai falar pelo trabalho que ela realiza na 107 DP na área da mulher. Milena, bem-vinda, a palavra é sua. Boa noite, Gisele. Muito obrigada pelo convite, muito honrada em participar desse debate tão importante. Boa noite a todos os participantes, a todos que nos assistem. Primeiramente, quero dizer que eu estou aqui representando a doutora Cláudia Budi, que gostaria muito de estar presente nessa live, mas está nesse momento aqui em outra sala, participando de uma outra live com um tema tão importante também, e por isso está ausente aqui nesse momento. Então, espero estar à altura, representando ela aqui nessa live, uma responsabilidade muito grande. Sou lotada aqui na 107 DP, para a doutora Cláudia, né, uma delegada mulher, né, já chegar nessa posição de delegada mulher, como todas as mulheres que estão aqui, muito representativas, já é um desafio, né, que nós sofremos desafios, né, por sermos mulheres em vários aspectos, e esse tema é um tema extremamente importante, né, que nos preocupa muito em período de pandemia, o que a gente vem detectando nesse momento, né, que não só é uma preocupação nossa, né, como de todos. Eu trabalho com os inquéritos de Maria da Penha na delegacia. A violência contra a mulher, ela é uma coisa extremamente real. Eu estou aqui na linha de frente, lidando diretamente com essas mulheres. Esse é o primeiro contato que elas têm, né, com a polícia, vindo à delegacia, quando não vem conduzidas, né, junto à PM. Elas chegam aqui numa situação de extrema carência emocional, né, violentadas, como a Camila falou, de diversas formas, né? Seja ela física, psicológica, moral, financeira, enfim, a gente se depara com mulheres de fato muito violentadas, né? Isso é muito real e muito crescente, o que preocupa muito, né? Uma sociedade que vem num passo de evolução e a gente ainda enfrentar números tão alarmantes de violência contra a mulher. Então, é uma preocupação muito grande da doutora Cláudia. A violência contra a mulher, a gente lida com muito carinho e zelo, né? A gente tem um judiciário maravilhoso, né? Com uma representação da doutora Ellen maravilhosa frente a essa questão, que luta muito por isso, assim como aqui em Paraíba, né, doutor Luiz Fernando, é uma luta muito grande para proteger essas mulheres que são, de fato, vítimas, né?
e muito em função social, a gente se depara muito com isso, a gente se depara muito, mas não só isso, né? Existem mulheres aí que às vezes se envergonham de se dirigir a uma delegacia, de procurar apoio, mas o que mais nos preocupa no momento é uma coisa que a gente vai abordar melhor no decorrer da live, mas é a subnotificação que a gente vem observando nesse período de pandemia, né? É um período que as pessoas precisaram, né, se isolar, e a gente tem números aí comprovados de aumento de violência, porém uma diminuição no número de registros. A gente se encontra preocupados com isso, né? Não foi à toa que foi lançado essa campanha, né, pela juíza Renata Gil, e é uma do Sinal Vermelho, e é uma campanha muito importante porque é real, né? O número cresceu de violência, porém a procura por ajuda, né, mediante a polícia, diminuiu. E a gente vem muito preocupado, né, com aonde pode chegar isso, né, que é o feminicídio, né, que é a situação mais trágica. Então, por isso a gente faz muita questão de debater isso aqui, né, de incentivar essas mulheres, né, que nos procurem. A gente está aqui à disposição. A Polícia Militar também, a Sargento Hortência vai falar também muito bem disso, está aí à disposição, de que não sofram caladas, porque não estão sozinhas, né? A gente está aqui para apoiar, para ajudar, e é isso, tá? A gente tem aqui uma sala, uma Luan, preparada para receber essas mulheres, né? A mulher que não quiser ser atendida no plantão, ela tem uma sala com a brinquedoteca, se estiver acompanhada dos filhos, para ter esse amparo aqui dentro da delegacia. Tá? E é isso, é um prazer imenso debater esse tema com vocês. Tá bom, Milena, muito obrigada pela sua fala, e já reforçando o agradecimento à doutora Cláudia, que realmente estaria aqui, mas como ela teve um compromisso de uma live de trabalho, né, e ela está muito bem representada, eu não tenho dúvida. Sargento Hortência está aqui de volta, né, Sargento Hortência Barreto, ela é integrante da Patrulha Maria da Penha, do programa Guardiões da Vida, do 38º Batalhão de Polícia Militar. E só lembrando, gente, que esse programa ele agora é de nível estadual. Ele é um programa realizado pelo governo do estado do Rio de Janeiro e tem um início muito importante aqui no Batalhão de Três Rios e de toda a nossa região. Eu comemoro isso sempre como uma coisa importante aqui da nossa região. A Sargento Hortência também, ela coordena, juntamente com a Márcia Miranda, o programa Flor de Lótus da comarca de Três Rios. Ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal Fluminense e graduanda em Engenharia Civil pela Univertix. E ela cursa também pós-graduação em Violência Doméstica e Docência do Ensino Superior pela FAVENE. Ela vai falar sobre o trabalho que realiza no programa Guardiões da Vida e no programa Flor de Lótus. Um prazer ter você aqui, Hortência, Sargento Hortência. Agradecer, né, pelo convite e parabenizar, tá me ouvindo? Pela iniciativa, né, muito bacana essa live, para a gente poder esclarecer para a população, né, as dúvidas que acabam surgindo, né. Eu trabalho na Polícia Militar há quase 14 anos e desde 2015 eu trabalho diretamente com violência doméstica. Então a gente desenvolveu esse trabalho aqui, né, um projeto Guardiões da Vida. No final de 2015, setembro de 2015, nós começamos a trabalhar com ele porque nós percebemos que a violência doméstica ela acontece em ciclo, né? Já foi estudado que ela acontece em ciclo, e a Polícia Militar trabalha fardado, né, uniformizado, tentando prevenir que o crime aconteça. Então, para a Polícia Militar, era um desafio prevenir um crime que acontece dentro das residências, né? A gente não teria, teoricamente, como patrulhar um crime que acontece dentro das residências e, consequentemente, prevenir o feminicídio, que era um grande desafio para a Polícia Militar. Está conseguindo me ouvir direitinho? Está ótimo. Está me ouvindo direitinho? Então, a gente começou esse trabalho fazendo esse acompanhamento, né, dos casos de violência doméstica, tentando ajudar essa mulher a quebrar, romper com o ciclo de violência, né? A gente entende, né, que a violência doméstica acontece num ciclo, não sei se a Márcia já falou, porque infelizmente eu tive essa falha na internet, eu estava em outro local, tive que trocar de local por causa da internet. A violência doméstica ela acontece em ciclos, e tem a fase de tensão, né, que são os xingamentos, as ameaças, e aí culmina numa fase de explosão, que a gente chama, né, que é a agressão física, uma coisa mais
forte, né? Uma agressão física, um empurrão, um puxão de cabelo. Só que depois dessa parte da explosão, existe uma fase que a gente chama de lua de mel, que é quando esse autor se arrepende, ou finge que se arrepende, né? E a mulher fica com essa duplicidade de sentimentos. Ao mesmo tempo que ela gosta daquele homem, o homem que ela se casou, ela é o homem que a agrediu. Então, ela acaba, às vezes, perdoando e voltando com a esperança de que esse homem mude. Então, a gente trabalha tentando mostrar para essa mulher que existe esse ciclo e que, às vezes, ela vive nesse ciclo de violência sem perceber. Então, a gente trabalha tentando ajudar essa mulher a romper com esse ciclo de violência. Como eu falei, a gente iniciou esse trabalho em 2015, sempre em parceria com o Judiciário, né? A doutora Ellen, a gente sempre trabalhou em parceria com a Márcia, e com essa parceria, com esse trabalho que a gente desenvolveu, a gente conseguiu uma redução no índice de reincidência de 78,6% para abaixo de 4%. Então, houve uma redução significativa, né, na nossa região e conseguimos zerar os casos de feminicídio na nossa região, desde o início desse trabalho, em conjunto Judiciário e Polícia Militar. E é por isso até que, assim, que esse trabalho virou exemplo, né, e acabou sendo institucionalizado, sendo levado para todos os batalhões em 2019. Tá joia, Sargento Hortência, aí traz questões, números, que não são só números, Isso. né? São vidas, Exato. são mulheres, São vidas, suas exatamente. famílias, né? E assim, Com mas esse número é muito representativo da redução da reincidência. Esse número é representativo que mostra. E a gente conseguir zerar os casos de feminicídio na nossa região, isso pra gente é fantástico. Fantástico. Deixa eu ver aqui, tem alguma pergunta aí? Tem? Olha só, eu tenho algumas perguntas para vocês, mas eu vou colocar uma pergunta de uma pessoa que está nos assistindo, até porque a nossa live tem esse objetivo de interagir com as pessoas, que ela também tem suas dúvidas. Ana Lúcia Leal pergunta: outros podem fazer a denúncia de uma agressão a uma mulher, digo, um vizinho ou um parente? Quem gostaria de responder isso? Eu vou deixar bem à vontade. Milena, pode ser, Hortência? Vamos lá. Milena, quer responder, Milena? Vou responder então. Tá. Em 2015, a partir de 2015, né, a lesão corporal decorrente de violência doméstica, ela passou a ser um crime de ação penal pública incondicionada. Então, nos casos de lesão corporal decorrente de violência doméstica, mesmo que a vítima não queira, qualquer familiar ou qualquer vizinho pode sim fazer essa denúncia. E o processo vai correr independente da vontade da mulher. Então, pode sim, se for lesão corporal decorrente de violência doméstica. Até mesmo a gente, policial militar, quando recebe alguma denúncia de lesão corporal decorrente de violência doméstica e chega no local, mesmo que a mulher negue, se a gente perceber que tem sinais de lesão corporal, a gente tem que conduzir as partes para a delegacia, porque vai ser dado início a um processo independente da vontade da mulher. Então, obrigada, Sargento Hortência, tá aí. Eu vou fazer uma pergunta agora para a nossa subsecretária Camila. Camila, fala um pouco para a gente como é que é essa questão do ônibus Lilás, e que eu assisti uma live sua outro dia, você falou sobre ele, sobre as iniciativas que vocês têm de sair do nível central e espalhar o trabalho de vocês por onde as pessoas moram no município. É verdade. Primeiro, eu gostaria só de frisar aqui, não só a campanha do Sinal Vermelho, como nós viemos fazendo aí e compartilhando diversas campanhas importantes, como do Instituto Maria da Penha, que é em silêncio, né, para poder não ligar, você poder mandar mensagem, a campanha que foi feita em reunião de trabalho, como você pode mostrar ali que você está passando por qualquer tipo de violência. O importante é a gente mostrar para as mulheres que elas não estão sozinhas em hipótese alguma. Eu queria aqui agradecer, e já parabenizando o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar, principalmente da Patrulha Maria da Penha, em nome aí da Coronel Cláudia e da delegada responsável pelas DEANs, doutora Juliana Emerick, duas grandes amigas, né? Nós trabalhamos muito em conjunto, isso que eu acho que é fundamental para a gente conseguir atingir aí uma política estadual de fato eficiente. A gente precisa estar de mãos dadas, a gente precisa estar falando a mesma linguagem, né, para poder
a ajudar essas mulheres. A gente tem algumas políticas, como o ônibus lilás, que a gente procura aí priorizar, levar informação, serviços como advogados, assistente social, psicólogos. A gente tem uma parceria com o CCDC, que emite aí, da isenção de documentos, né, para emissão de documentos. Então, assim, eu acho muito importante, porque não é todo município, infelizmente, que possui DEAN ou Centro de Acolhimento à Mulher, no meu caso, CIANS. A Patrulha Maria da Penha, sim, consegue aí atingir todos os lugares, uma campanha delas, inclusive, maravilhosa, que elas passam nas ruas, mandando WhatsApp para a mulher, dizendo: estamos passando na sua rua, está tudo bem, qualquer coisa, estamos aqui na sua rua. Então, assim, eu acho que são várias vertentes, né? São várias campanhas, são várias ações conjuntas, né? Eu fiz agora, recentemente, a doação de cesta básica, juntamente com a Patrulha Maria da Penha, para as assistidas. Então, assim, eu acho muito importante a gente trabalhar em rede, literalmente, né? Então, assim, tem o ônibus lilás, que a gente leva para os municípios essa informação, né? Tem os nossos centros de acolhimentos, que a gente recebe aí, que diminuiu muito aí, como a minha amiga inspetora da Polícia Civil falou, né, da subnotificação, também aconteceu nos nossos centros. A gente acredita que, em conversa tanto com a Coronel Cláudia quanto com a doutora Juliana Emerick, a gente acredita que pós-pandemia vai estourar aí essa notificação, porque as mulheres estão em casa com seus agressores de fato. Não sabia até dessa informação que a colega do TJ nos deu, do sinal vermelho, que era só nas farmácias, onde tem cartaz. Inclusive, eu botei de uma maneira bem abrangente para os lugares que as mulheres costumam frequentar, né? O mercado, a farmácia. Eu acho que todos os comerciantes, de maneira geral, né, que estão aí vendendo, que estão abertos, eu acho que eles deveriam estar cientes dessa campanha, porque não necessariamente ela vai especificamente naquela farmácia que está com a campanha, porque os homens também não são bobos, né? Então, ali é uma oportunidade que ela tem em uma gôndola, entendeu? Em pegar um produto, ela já arriscar ali a mão e mostrar para a pessoa. Eu acho que quanto mais informação as pessoas tiverem para auxílio, melhor será, né? Essas ações todas. Eu entrei em janeiro, muito recente, eu entrei na subsecretaria, mas aí já fiz várias grandes campanhas, como Não é Não no Carnaval, né? Você está falando aí do ônibus lilás, e a gente está buscando aí auxílio através de emenda federal para que a gente consiga abrir outros CIANs, outros centros de acolhimento às mulheres, pelo menos regionalizando, pelo menos um em cada região. Tá joia, Camila, subsecretária, muito bom você dividir isso com a gente. E essa intenção de regionalizar esse trabalho é fantástico, né? Porque a gente tem aí, cada área diz 8 regiões, 9 regiões, a saúde trabalha com 9, mas enfim, são 9 regiões, e que é importante essa interiorização, porque, via de regra, o povo do interior fica um pouco mais excluído, né? Em virtude, a coisa fica mais na capital. E aí acontecem que tem iniciativas no interior, como a gente tem aqui, Flor de Lótus e outras que são iniciativas locais. Obrigada aí pela sua participação. Eu quero fazer uma pergunta agora aqui para a Márcia Miranda, que é o seguinte: se pode dar uma passada rápida nesses tipos de violência e falar um pouco também sobre o ciclo de violência na pandemia e o aumento desse índice. Sim, então, olha só, os tipos de violência que são previstos pela Lei Maria da Penha são 5 tipos. É importante até estar perguntando isso, porque um dos objetivos, acho que, da live é que as pessoas que estejam ouvindo, participando, tomem conhecimento e saibam identificar se estão sendo vítima ou se conhece alguém no seu entorno, né, que possa estar precisando de ajuda. São 5 os tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha. É a violência psicológica, que eu costumo dizer que é a mais grave delas, até porque ela é silenciosa. Muitas vezes é muito difícil identificar a violência psicológica, né? Aquele relacionamento que às vezes começou do namoro com um homem que a gente diz, nesse relacionamento abusivo, o homem adota uma atitude onde ele vai, de alguma maneira,
cerceando essa mulher, cerceando sua liberdade, suas vontades, menosprezando essa mulher. É um conjunto de atitudes que faz com que essa mulher fique com uma baixa autoestima, se anule para o mundo, para a vida, e, claro, com isso não tenha força suficiente para denunciar ou para sair do relacionamento. Essa é a violência psicológica. Existe a violência moral, né, que são as injúrias, o xingamento, né, que também é previsto na Lei Maria da Penha. Existe a violência patrimonial. A violência patrimonial é importante estar falando que ela, muitas vezes, para o leigo, ela é pouco conhecida, né? Envolve esse autor, esse abusivo, vamos dizer assim, esse homem abusivo da relação, reter algum bem material dessa mulher, como documentação. É comum a mulher pedir a separação, o homem não aceitar, e aí ele retém carteira de trabalho, documento para dificultar a saída dela. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é o celular. O telefone celular é de sua propriedade, é da mulher, né? É um bem que pertence à mulher. E muitos homens, motivados pelo ciúme, por achar que está sendo traído, algumas vezes pode até estar, não importa se está ou não, mas independente disso, pelo ciúme, pela desconfiança, ele quer obrigar essa mulher a dar a senha, ele toma esse celular, ele quebra esse celular, e na verdade esse é um tipo de violência enquadrado em violência patrimonial que é previsto na Lei Maria da Penha e que precisa também ser denunciado. O outro tipo de violência é a violência sexual. Muitas vezes, no próprio relacionamento, essa mulher está sofrendo violência. Basta ela não querer, não sentir vontade de ter relação sexual e ser forçada por esse homem a ter relação, ser coagida a ter essa relação, ela já está sofrendo um tipo de violência, né? De maneira geral, a geração pensa que violência sexual, estupro, ocorre quando você está lá passando numa rua, deserto, e um desconhecido te pega e abusa sexualmente. Não, muitas vezes esse tipo de violência acontece dentro de casa, entre marido e mulher, entre namorado e namorada, e a mulher às vezes não identifica ou não tem coragem de identificar. E o quinto tipo de violência previsto na Lei Maria da Penha é a mais fácil de identificar, infelizmente, é a violência física, né, quando se chega a vias de fato. Muitas vezes a mulher só denuncia depois que já passou por todos esses outros tipos de violência, quando chega a violência física, e às vezes não denuncia nem porque queira denunciar, porque às vezes dentro de casa deixa marcas e um vizinho, um parente, um filho acaba denunciando, como a sargento Hortência explicou agora há pouco, por ser uma ação pública incondicional, outra pessoa pode estar fazendo esse tipo de denúncia. E aí, Gisele, esses são os 5 tipos de violência. E aí, quando você fala do ciclo e do aumento da violência nesse período de afastamento social, fica assim fácil entender. A Hortência já falou um pouco do ciclo. O ciclo da violência, ele acontece começando, como a Hortência falou, com a tensão, que é quando tem os xingamentos, aquelas discussões que vão se intensificando, por isso é um ciclo. Chega no segundo momento, que a gente chama de explosão, é quando já se intensificou tanto aquele primeiro momento que explode com agressão física. E aí, depois desse segundo momento, vem o que a gente chama de lua de mel, que é um momento em que esse homem tem um pseudo-arrependimento, é um arrependimento momentâneo, seja porque ele está com medo de ser denunciado, seja porque ali no momento ele olha para aquela mulher, às vezes mãe dos seus filhos, e percebe que ele se excedeu, né? Mas como tudo faz parte desse comportamento, ele não vai mudar assim. E aí essa mulher fica numa ambiguidade também de sentimentos, porque ela gosta desse homem, ela está magoada, mas ela gosta desse homem. Então, o que ela faz? Ela perdoa. E aí eles ficam juntos. E ficam bem um período. E isso volta. Cada vez que esse ciclo volta, ele volta mais intenso. E algumas vezes, infelizmente, chega ao feminicídio. E o que aconteceu, só finalizando, nesse período de distanciamento? Imagine essa mulher que está em casa
o dia todo vulnerável, porque não está podendo trabalhar, os filhos estão em casa também. Imagina esse homem, lamentavelmente, algumas vezes desempregado, outras vezes também por conta do distanciamento, o dia inteiro em casa, e esse ciclo acontecendo e reacontecendo insistentemente. Isso vai cada vez potencializando, e aí por isso que, infelizmente, a estatística mostra o aumento de ligações para o 90, o aumento de mulheres pedindo ajuda nesse período. Obrigada, Márcia. Eu acho que deu para ficar claro aí que não é só aquela violência que aparece aqui, né? Existe uma série de outras violências que não aparecem, mas que são tão graves quanto, talvez às vezes mais difíceis de serem denunciadas, mas também possíveis. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou fazer um conjunto de perguntas que eu vou tentar juntar, que tem várias aqui que elas estão andando no mesmo ciclo, e que elas vão para a Milena, e depois tem uma sequência que vai para a Hortência, né? Milena, sim. Essa é da Ana Paula Rodrigues. Ela pergunta se violência verbal pode fazer denúncia. Na sequência, tem uma outra pergunta que é para você. O que fazer quando uma mulher procura ajuda na delegacia e não é atendida e se negam a fazer o BO? E uma pergunta aqui da Regiane Carvalho, que junta com o Pizza Demi. Quais os lugares em que as pessoas podem fazer denúncia? E aí que eu te peço, Sargento Hortência, para entrar complementando o que a Milena vai falar, e fica aberto também a Camila e a Márcia fazerem essa complementação. Tá bom, Milena, com você. Deu para pegar? Deu para pegar primeiramente, tudo? É muita pergunta. Consegui. Deu, tá bom. Não. Em relação à agressão verbal, sim, né? É crime também, né? Entra no crime de injúria. Entra também nessa questão da violência psicológica, então pode sim fazer a denúncia aqui na delegacia. Em relação a essa questão do atendimento, todos os policiais são obrigados a registrar sim, né? E caso haja algum tipo de dificuldade, pode solicitar a autoridade policial, no caso aqui nosso, a doutora Cláudia, em outras delegacias, o delegado de polícia, né, titular, o responsável, enfim, quando não, o chefe da delegacia, né, cada delegacia tem um chefe, e os policiais estão aqui para registrar, sim, todos os casos de Maria da Penha, tá? Então, se porventura houver algum tipo de denúncia aqui na delegacia de Paraíba do Sul, eu me disponibilizo, pode me procurar, assim como nós temos aqui a Patrícia, que é uma policial no plantão, a Alice também é uma policial no plantão, porque tem mulheres que preferem, de repente, conversar com uma mulher, né, ao invés, de repente, de relatar uma violência para um homem. Então, temos policiais mulheres aqui disponíveis, podem nos procurar pessoalmente aqui, e qualquer dificuldade, a autoridade está aqui extremamente aberta, receptiva, tá? Para resolver qualquer questão, porque a gente está aqui, para isso mesmo, é o nosso dever, atender essa mulher vítima, né? A última pergunta foi sobre o canal de denúncia. Qual seria o da delegacia? Hoje, esse período de pandemia, né, existe uma restrição, né, de atendimento, porém, a violência doméstica é uma coisa tão importante que ela entrou no rol da polícia como um dos crimes, né, graves que são registrados na delegacia, não estão aí para registros online. Então, a delegacia está aberta para a mulher vítima, sim. Se ela tiver essa possibilidade de comparecer à delegacia, ela pode vir. Se ela não tiver essa possibilidade, ela pode fazer através do site da Polícia Civil. Existe um site que é o dedic.pcivil.rj.gov.br. Ela pode fazer esse registro online. Existe um canal também disponibilizado, que é a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, que é o 180. Esse canal é um canal efetivo. Ela pode ligar para o 180 e realizar, é uma espécie de um pré-registro. Ela vai relatar ali a violência que ela está sofrendo e isso é encaminhado para a delegacia da área. Nós aqui recebemos vários registros do 180, né? São mulheres que ligam, ou às vezes denunciantes, não é nem a própria vítima, como a Sargento Hortência falou, que um vizinho pode denunciar sim, e pode inclusive ligar para o 180. A gente recebe aqui registro do 180 relatando que uma mulher está sendo vítima, é um vizinho que está vendo, é alguém, algum conhecido, algum familiar, enfim.
essa ligação, essa denúncia anônima, e aí esse registro chega aqui para a gente e a gente vai chamar as pessoas aqui, as partes, né, a vítima, o autor, se houver testemunhas, para serem ouvidos na delegacia. Então, existe o 180, o Ministério Público também disponibiliza um canal, né, de denúncia, e a gente recebe essas demandas também, eles encaminham para a gente, né, para que seja instaurado o inquérito e apurar esses fatos. Tem um 90 da Polícia Militar também, né, que aí a polícia vai lá, que a Sargento Hortência pode explicar um pouco melhor. Então, existem vários meios que as mulheres podem, não só as mulheres vítimas, mas pessoas próximas que estejam vendo mulheres em situação de violência, tá? Respondi todas? Sim, respondeu todas. Mas posso fazer um adendo, claro, Gisele? Pode, Camila. Só para complementar agora vamos começar a ser bem a mulher, bem participativa, e a gente botar nossas... Só para complementar, Milena, claro. Existe um canal também agora criado pela Polícia Civil, pela própria Polícia Civil, que é 197, que é justamente também para fazer esse tipo de denúncia. Né? Na última live com a doutora Juliana Emerick, ela deu esse canal aí junto com o secretário da Polícia Civil, 197 também, para poder ajudar. Eu queria dar também os telefones dos CIANs, a gente está atendendo pelo WhatsApp, né? A gente está fazendo nosso atendimento com todas as nossas técnicas, né? Tanto advogadas, psicólogas, assistentes sociais, que é o CIAN Queimados, 21 99, depois você pode escrever aí para mim, por favor, 994223889. O CIAN Marcelira, que é 21 99401 4950. E o CIAN Baixada, que é 21 99394 3787. A gente está atendendo aí via WhatsApp. Tá. Por favor, Gisele, só queria complementar o 97 dela, só para Camila complementar no 97. Marcinha, vou rodar. Eu só queria, na fala da Camila, você falou do CIAN de Queimados, o Marcelíria Baixada. Pessoas do interior podem denunciar nesses canais também? Podem também fazer atendimento nesses canais, podem fazer. A gente, na verdade, a gente não faz denúncia, né? A gente faz todo o trabalho psicológico com as mulheres, a gente faz esse processo, porque tanto a colega da Polícia Civil quanto a da Polícia Militar sabe o quanto é difícil para uma mulher. A gente não está ali denunciando, a gente entende, a gente está do lado de vocês, a gente não está ali denunciando um roubo, um furto, um bandido, a gente está denunciando o pai dos nossos filhos, na maioria das vezes, a pessoa que a gente ama, né? Então, é muito difícil, esse trabalho psicológico é muito importante, essa força que as mulheres precisam é de extrema importância. A gente fez uma campanha que é importante aqui para todo mundo ouvir, que em briga de marido e mulher, o vizinho mete sim a colher, por favor, porque muitas vezes a mulher não tem essa força, ou na hora do nervoso nem consegue se lembrar de um telefone para denunciar. Já ligaram até para mim, num momento desse de aflição. Então, assim, é muito importante que a gente consiga aí, ajudar essa mulher, ajudar ela a denunciar. E, assim, hoje em dia existem mais ferramentas do que só o telefone. Existem aí vários aplicativos, dentre eles o que eu sempre procuro dizer que é o aplicativo Linha Direta, app Linha Direta. É gratuito, tanto para Android quanto para iOS, para o sistema Android quanto para o sistema iOS, e que a mulher faz uma rede de proteção. Então, ela bota ali o vizinho, ela bota a família, ela coloca ali todo mundo, e aí, quando ela está ali inerente a qualquer situação de vulnerabilidade, ela aperta o botão do pânico, aciona uma sirene para todos os telefones que estão ali na rede dela, e começa a gravar automaticamente em 15 segundos desaparecendo da tela, para poder o homem não ver que ela ali fez a denúncia. Entendeu? Então, assim, depois isso serve, inclusive, a gente já conversando aí com os membros do Judiciário e da Polícia, isso depois serve, inclusive, como prova. Tá? Tá joia, Camila, obrigada. Eu divulguei hoje nas minhas redes sociais vários canais, mas estou anotando aqui que amanhã eu faço um apanhado, alguns a gente já vai botar aqui no conteúdo da live. Márcia.
Não, Depois a Hortência complementa. Pode ir lá, Márcia. Sim, só complementando o 197, que foi um número que a Camila deu, o 197 é no Rio, uma ouvidoria, a pessoa de qualquer lugar do estado vai ligar e ele é redirecionado automaticamente para um DEM, que é uma delegacia de atendimento especializado à mulher. E ali é feito o registro. Então, se por acaso, porque o 180 não é para alguma coisa iminente, né? O 80 você denuncia para ali o Ministério Público encaminhar para começar. Quando é emergente, a Hortência ainda vai falar do canal da polícia, mas esse 197, se você ligar, você é redirecionado, cai numa delegacia dessa especializada e já é feito o registro. E uma outra coisa só para complementar, embora o programa Flor de Loto não seja um local de denúncia, de receber denúncia, o nosso Instagram, que é @programa Flor de Lótus, através do direct, a gente tem orientado muito, principalmente nesse momento, ao que fazer. Às vezes a mulher não está aqui assistindo essa live, não está tendo esse esclarecimento. E ela quer, o que eu faço? A delegacia está fechada e tal. Ela pode ir no direct do Flor de Lótus, que nós estaremos orientando qual passo a passo, o que ela precisa fazer. E a delegacia de Três Rios, porque a Milena, né, faz parte da de Paraíba do Sul, ela fica de porta fechada, né, nesse período de distanciamento, mas se a mulher vítima chega lá, ela pode apertar a campainha, dizer que é vítima, que é um caso de violência contra a mulher, que ela vai ter prioridade, ela vai ser atendida. Obrigada, Márcia, pelo complemento. E a gente vê aí que a gente tem muitos canais. Significa que quando a gente fala das coisas, significa que a gente está começando a entender que o assunto é sério e vocês já fazem esse trabalho há muito tempo. Sargento Hortência, para complementar essas informações dos canais, por gentileza. Vou complementar a resposta da Camila, né, em relação à pergunta sobre a violência psicológica, a violência verbal, né, que foi uma pergunta realizada aí. É muito importante que a gente não trate uma ameaça como uma violência corriqueira, como uma injúria, que a gente não sabe até que ponto essa pessoa é capaz de cumprir aquela ameaça. Então, é importante o registro, principalmente de ameaça, né, nos casos de violência verbal, porque a partir daí a mulher pode receber, né, o benefício da medida protetiva de urgência, que é uma ferramenta da Lei Maria da Penha para garantir a integridade física das mulheres vítimas. Então, ela fazendo esse registro de ameaça ou lesão corporal, ela solicita essas medidas protetivas que são deferidas pelo judiciário, e o trabalho da Maria da Penha é principalmente fiscalizar essas medidas protetivas. Então, quando essa mulher tem essa medida protetiva e a gente não sabe se esse autor é capaz de cumprir essa ameaça feita, a mulher, ao mínimo sinal de descumprimento, nessa distância mínima que o judiciário estipula, que varia de 50 a 500 metros, ele se aproximando dela, como a gente não sabe se ele vai cumprir ou não a ameaça que ele fez, ela pode acionar a polícia, mesmo que ele não cometa nenhum outro crime. Só esse fato de descumprimento da medida protetiva já é um crime, né? Então ela pode entrar em contato com a gente. Então, um outro canal, né, de atendimento, né? Nos casos de flagrante, a gente disponibiliza 190. Caso de flagrante delito, a mulher liga 190 e a viatura mais próxima vai até o local. Mas a gente também tem um celular, que é da Patrulha Maria da Penha, que fica disponível de 8 às 18 horas, de segunda a sábado. Então, a mulher tem também esse telefone e a gente fica à disposição também pelo WhatsApp. Às vezes ela não consegue ligar, mas muitas mulheres às vezes se trancam no banheiro e mandam uma mensagem para a gente pelo WhatsApp, a gente fica à disposição desses casos ou para orientações. Então, eu queria disponibilizar também esse telefone da Patrulha Maria da Penha aqui de Três Rios, 99226-5886. Como eu falei, ele é o WhatsApp e a gente está à disposição, de 8 às 18, de segunda a sábado. Tá joia, Sargento Hortência. Anotei aqui para a gente disponibilizar. Camila está levantando o dedinho, Milena, é isso? Só complementar Camila, também. depois Milena. O aplicativo Linha Direta tem parceria diretamente com a Patrulha Maria da Penha, né, que quando você pode apertar também um botão direto para chamar a polícia, porque ele é o único que tem geolocalizador. Então, por exemplo, eu moro aqui num condomínio com 15 apartamentos, eu posso dizer ali exatamente qual é meu bloco, qual é meu apartamento, o que facilita aí a chegada da Patrulha Maria da Penha, né? Eles têm uma parceria entre o governo do estado com a Patrulha da Penha e o aplicativo. E eu queria dizer que, inclusive, que a Sargento falou, é uma verdade sobre a medida protetiva, tá, mulheres? Inclusive, está saindo em menos de 24 horas nesse período aí da pandemia.
está saindo muito rápido, de maneira muito rápida, justamente para que você não fique refém do seu agressor. É muito importante a gente falar isso, porque elas acham que ela pode ser desassistida de alguma maneira. Tá ótimo. Agora, Milena, quem sabe faz ao vivo. A gente perdeu o Stuart, que está voltando aqui agora. Milena, com você. Obrigada, Camila. Em relação a essa questão de denúncia, é que muitas mulheres, eu me deparo com isso aqui já na minha vivência diária, é que em relação a esse ciclo de violência que elas sofrem, elas vêm, registram, entram nessa fase de lua de mel, acabam voltando, né? A gente compreende isso, né? A Márcia pode falar bem sobre essa questão psicológica, e aí elas acabam achando que pelo fato de elas terem vindo, registrado, e depois voltado para o seu companheiro, que elas não podem voltar aqui novamente se continuarem sofrendo violência. E podem. Me deparo aqui com várias mulheres que sofrem essa violência, vêm e registram. Depois passam um longo tempo em violência e falam, eu não vim antes porque eu achei que não pudesse registrar novamente. E pode, quantas vezes forem necessárias, né? Para voltar aqui 1000 vezes, registrar 1000 vezes, a gente está aqui para registrar todas as vezes que forem necessárias, entendeu? Porque existe a questão psicológica aí, né? Que elas acabam retornando para os parceiros, em alguns casos, e continuam sofrendo. E voltem aqui e registrem novamente, né? A gente precisa incentivar essas mulheres que procurem. E aí eu não sei se você vai... Essa questão do flagrante, o descumprimento de medida protetiva, isso foi uma grande vitória que foi incluído na lei em 2018, né? Que antes esse descumprimento não se tornava um flagrante, agora o descumprimento, ele é um flagrante delito, né? Se o agressor, né, se o autor for pego ali numa situação flagrancial, ele vai ser conduzido e preso. Isso foi uma vitória muito grande para a lei já é uma vitória, e essa inclusão do descumprimento de medidas como uma situação flagrancial foi uma vitória maior ainda para as mulheres. Obrigada, Milena. Você traz um importante esclarecimento, no sentido de dizer para as mulheres, se continuar acontecendo, voltem, vocês terão apoio, e tem essa questão da prisão do flagrante, né? Isso é importante. Márcia, eu acho que você quer fazer um complemento, e depois a gente tem uma pergunta, tá? Isso, complementando para a Milena, quando a Milena fala, né, que a mulher continua sendo violentada e não registra, acontece muito ao contrário também. A mulher registrou, entrou no período de lua de mel, até que aconteça a audiência, ela já está nesse período de lua de mel. Então, ela já perdoou, ela já não está querendo mais nem que aquele homem esteja ali respondendo. E aí, quando chega na audiência, a sargento Hortência participa, né, junto comigo, sabe bem como que é. Quando chega na audiência, ela começa a negar tudo, contar uma história diferente, na tentativa de salvar aquele companheiro do processo. E aí é por isso que lesão corporal passou a ser ação pública incondicional, porque mesmo que ela chegue ali e ela não queira mais o processo, ela queira retirar, ela não pode, o Ministério Público vai continuar, o processo vai seguir, porque percebeu-se isso, diante dessa condição emocional, que depois de um tempo ela se arrepende, quer voltar, ela chegava na audiência, que demora um pouco do prazo da denúncia até acontecer a audiência, e ela já muda de ideia. E aí, por isso, essa mudança na lei. É só uma complementação que, infelizmente, às vezes acontece também ao contrário, dela desistir da denúncia, mas não pode mais desistir. Depois que fez a denúncia e virou processo, aquele processo vai tramitar. Tá joia, Márcia, obrigada pela sua contribuição. Tem uma pergunta aqui, da Luana Silveira, eu vou fazer, mas a Camila falou um pouco sobre isso no início, vai em cima do trabalho da Milena, mas eu vou trazer porque é uma preocupação. Luana Silveira fala o seguinte: a delegacia está preparada para receber as mulheres surdas quando chegam? É importante as instituições estarem preparadas para receber, pois existem muitas surdas que apanham e não conseguem encontrar nas instituições o apoio por falta de interlocutores de Libra. A Camila falou um pouco sobre isso no início. Se quiser complementar, a Milena, e a gente sabe da dificuldade que isso representa, isso não significa que a gente deixe de entender a importância, pelo contrário, acho que a gente está no caminho. Milena, quando você explica também, já amplifica as deficiências, porque também, senão, eles se sentem um pouco excluídos. Porque a gente não é só, o direito não é cessado apenas do deficiente auditivo, mas também do deficiente físico-motor,
das pessoas que têm tetraplegia, que a maioria, muitas são estupradas, infelizmente, porque não conseguem, são inimputáveis, e aí não conseguem fazer denúncia. Explica aí também de uma maneira mais ampla também, porque muitos seguidores com pessoas com deficiência me perguntam a mesma coisa. A gente também não pode só ficar no segmento do deficiência auditiva. Olha, essa carência é uma carência real que a gente aqui como policial de frente sofre, né? Que a gente realmente não tem aqui esse amparo, né? É um sonho, mas não sei se isso já é projeto, em que ponto, né, a gente está nisso. Já tivemos aqui uma situação, na verdade, que eu presenciei, aí eu vou falar pelo que eu vivenciei aqui. Tivemos, sim, uma vítima aqui com deficiência auditiva e de fala, e aí ela veio acompanhada de um familiar, e esse familiar deu um apoio para a gente, na verdade, para fazer esse registro. E só foi possível com esse amparo, né, desse familiar. De repente, até uma ideia aí de lançar para os policiais, fazer um curso de Libras, né? E aí, nesse aspecto, de repente, em cada delegacia, sei lá, 1 ou 2 policiais estar capacitado para esse tipo de atendimento, entendeu? E em relação às demais deficiências, a gente já tem um acesso à delegacia aqui por rampas, né? Isso já é uma conquista, acho que todas as delegacias legais têm esse acesso, mas a gente não tem um amparo que eu possa dizer assim, considerável, né? E que a gente possa dizer que essas pessoas estejam 100% amparadas aqui na nossa, porque não temos. Mas existe um esforço pessoal, e aí de cada policial, para fazer da melhor forma esse atendimento. Não são todas, não. Nem a delegacia, nem as repartições públicas também, tá? Não é só a delegacia, não. Não só delegacia, são os órgãos Inclusive, públicos. quando a gente fala em acessibilidade, a gente fala de uma maneira muito mais ampla do que apenas rampa, tá? A gente fala em banheiro acessível, porque muitas mulheres saem de muito longe, precisa fazer cateterismo, precisa ir no banheiro. Então, assim, precisa que o policial tenha toda a paciência do mundo, porque muitas não são oralizadas, dependendo de deficiências mentais. Então, o que acontece? A acessibilidade, quando a gente fala, não é à toa que a legislação é gigantesca, né? A Lei Brasileira de Inclusão. É muito mais ampla do que apenas rampa. E tem ainda muita dificuldade, não só nas delegacias, né? Por isso que eu sempre bato na tecla que a gente precisa aí abrir um gancho forte, porque tem muitas mulheres já que defendem bandeiras das mulheres negras, das mulheres quilombolas. Então, a gente precisa criar esse gancho para a defesa das mulheres com deficiência. Urgente, inclusive. Tá joia, Milena, Camila, e obrigada pelas respostas. E aí, Milena, a partir da sua fala, lembrando que a Márcia e a Camila falaram sobre como os projetos começaram, a Hortência, já anotei aqui, né? O meu lugar de trabalho é a Assembleia Legislativa e é também como uma missão profissional que eu estou aqui, a gente está em isolamento e a gente tem que produzir alguma coisa para a sociedade e essa é uma pauta que tem sido debatida naquela casa, tem diversas iniciativas tramitando lá, está registrado aqui para levar isso como um dever de casa para o meu local de trabalho, para ver, para a gente entender como é que pode pensar em operacionalizar essa questão da dificuldade dos órgãos, e ela é real, mas a gente pensar como é que a gente pode, sei lá, se capacitar os policiais civis, os militares, de alguma forma. Eu tenho uma pergunta aqui. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Inclusive, eu quero parabenizar a Assembleia Legislativa. Inclusive, eu gostaria de parabenizar a Assembleia Legislativa, que aí, nessas 2 últimas semanas, principalmente, aprovou muitas leis beneficiando aí as mulheres. Eu participei diretamente de muitas conquistas importantes. Agora a gente precisa fazer valer, como a lei do aluguel social, que inclui as mulheres vítimas de violência, né? Porque nem todas elas querem ir para abrigamento, elas querem ficar perto das escolas dos seus filhos e querem ter essa coragem para poder sair de casa. A lei do empoderamento, que já foi, inclusive, sancionada, que busca a transversalidade entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário, formalizando aí uma comissão. A lei do WhatsApp, que a gente já veio cumprindo, mas outros estabelecimentos também vão começar a fazer, de cumprir, públicos, né, de cumprir aí o atendimento via WhatsApp. E agora aí eu estou querendo fazer aí, ir para frente, a lei aí da parceria de ser incluída na Rede Cine,
né, as mulheres vítimas de violência tendo prioridade, assim como são as pessoas com deficiência, que tem aí uma porcentagem, também para as mulheres vítimas de violência, porque a gente acredita que essa autoestima, esse amor próprio, a gente consegue se liberar desse agressor a partir do momento que a gente tem aí, como você disse no começo, empregabilidade, oportunidades para a gente poder ter essa independência, né, principalmente pelos nossos filhos. Márcia, obrigada, Camila. Então, eu queria só passar aqui um questionário que a gente tem, depois eu vou disponibilizar, Gisele, para você, já tem no nosso Instagram também, que é um questionário de identificação para a mulher, para ela saber identificar se ela está ou não num relacionamento abusivo. Porque às vezes não tem agressão física, mas ela está num relacionamento abusivo por causa daqueles outros tipos de violência. Este questionário ele tem algumas perguntas onde ela vai responder sim ou não. Se ela responder sim a pelo menos 2 dessas questões, significa que ela tem que ligar o alerta que ela pode estar num relacionamento abusivo e ela precisa pedir ajuda. E aqui, no lado de atrás do questionário, tem a rede de apoio que a gente pode contar aqui na comarca de Três Rios, Paraíba, Areal, no entorno, né? Além desses telefones que já foram ditos aqui, como 180, esses que são... mesmo para distância, esses aqui a gente tem da delegacia, dos guardiões, enfim. Então, depois a gente vai estar disponibilizando. E assim, Gisele, mais para o final, quando se enquadrar, eu precisava, quando você achar oportuno, voltar a falar rapidamente daquela questão do sinal vermelho para dar as instruções de como agir, tá bom? Vamos sim, com certeza. A gente não encerra sem falar nisso, até porque tava a Camila e você com a mãozinha, eu tratei de arrumar um batom. Você está sem o microfone, Gisele. Desculpa, com certeza a gente vai falar, porque você e Camila botaram, eu tratei de arrumar um batonzinho e colocar aqui. Sargento Hortência também. Eu tenho aqui 2 perguntas, né? Que eu vou, uma está direcionada para a Sargento Hortência, mas vou ver se a Sargento consegue responder as 2. A primeira a impressão que temos é que a violência doméstica tem se agravado mesmo após a lei da Maria da Penha. Isso é real? E a outra quais as medidas de resguardo uma mulher agredida vai ter após ter feito a denúncia? Que de repente a Milena pode complementar depois, se quiser. Então, eu vou começar pela parte do... Desculpa, Alexandre. Me deu branco. Você repete. O Alexandre perguntou o seguinte, que a sensação que dá é que após a Lei Maria da Penha, a violência aumentou. Se essa sensação dele é legítima. Então, na verdade, Alexandre, né, obrigada pela pergunta. Na verdade, o que eu acredito que esteja acontecendo é que as mulheres estão se encorajando mais a denunciar. Então, assim, esse número aumenta, mas, na verdade, é um encorajamento que as mulheres têm por toda essa rede de apoio que elas têm percebido. Então, acredito que, assim, infelizmente, a violência doméstica ela é cultural, né, ela vem de muito tempo, e as mulheres estão se encorajando agora a denunciar. Como a doutora Camila falou, agora os vizinhos estão se percebendo na responsabilização de se meter, que antigamente eles não se metiam, ninguém denunciava. Então, na verdade, assim, aumentou-se o número das denúncias, e, na verdade, é esse encorajamento que as mulheres estão tendo. Tá, a segunda pergunta? A segunda pergunta é quais seriam as medidas de proteção que as mulheres têm após fazer a denúncia? E a Milena, de repente, pode fazer essa complementação. Sim. Eu vou iniciar, então. A Lei Maria da Penha, ela prevê uma série de medidas protetivas em benefício da mulher vítima de violência, né, que seria o afastamento do agressor do lar, né? A gente, para analisar assim, uma discussão numa rua de 2 pessoas, a pessoa que é mais frágil e que foi lesionada naquela discussão, ela vai para sua casa se sentir protegida na sua casa após o registro. No caso da violência doméstica, a mulher está com o seu agressor na sua casa. Então, essa medida protetiva permite o afastamento desse agressor do lar. Ele vai se retirar do lar, ele vai ser retirado para garantir a integridade física da mulher quando eles moram juntos. Quando eles não moram juntos, ele precisa respeitar esse limite de distância deferido pelo judiciário, né? E ele não pode se aproximar do trabalho da mulher, da casa da mulher, ou no local que ela esteja, que ela conviva diariamente, né? Ele não pode procurar essa mulher de forma alguma, não pode ligar, não pode mandar mensagem. Isso garante a integridade física dessa mulher. E numa situação de aproximação, ela pode de imediato ligar 190, porque, como eu falei anteriormente, isso já configura o crime de descumprimento de medida protetiva.
Outro benefício que a Lei Maria da Penha traz nessas medidas protetivas é no caso, por exemplo, de policiais, militares ou civis, agentes armados. Ele perde temporariamente a posse dessa arma, né? O porte dessa arma, para garantir a integridade física da mulher, para minimizar os riscos de dano à integridade física dessa mulher. Tá joia, Sargento Hortência, obrigada. Milena, você quer complementar? Eu complemento com duas questões, né? Que além da aproximação, o juiz pode conceder também a proibição de contato, né? Porque às vezes ele não se aproxima, mas ele persegue ela por telefone, através de mensagens, ligações, aterroriza a vítima por telefone. E pode ser concedida também essa medida de proteção, restituição de bens também, né? Que foi o caso que foi falado aqui, né? Que é o dano patrimonial, que às vezes são subtraídos pertences da ofendida, roupas, celular, enfim, documentos. O juiz também pode determinar a restituição desses bens à ofendida. Então, assim, a lei ela tem um aparato para realmente proteger a mulher. A mulher pode se sentir protegida, né? Precisa que ela venha, que ela vá à audiência, que ela leve à frente, né? Tenha coragem de levar à frente a questão, o processo, que ela tem um aparato da lei, e como eu falei antes, essa vitória da questão do descumprimento de medidas protetivas, agora poder ser uma situação flagrancial também. Tá joia, Milena, obrigada. Vai, Camila, claro, vamos lá. Obrigada. Só para complementar também, eu acho que não é nem só a questão da coragem, é também o acesso à informação. Hoje em dia a gente tem acesso à informação, né? Muita informação, a internet veio aí, graças a Deus, para poder ajudar muito, o que não era a realidade cultural, né, da época das nossas avós, por exemplo, como eu anotei aqui, até as músicas introduziam, né, a cultura machista, que a Amélia não tinha a menor vaidade. A Amélia, que era mulher de verdade. Então, assim, a Elza Soares, né, depois de sofrer muita violência do Garrincha, levantou essa bandeira aí bravamente lá atrás, né, teve a coragem, porque antigamente as mulheres não tinham a coragem de falar, né, de comunicar, através das suas músicas. Aí ela mostrou aí o quanto ela sofreu, né, o quanto ela apanhou calado durante muito tempo. Então, assim, através da informação a gente começou a mudar, graças a Deus, a cultura machista aí que vem de décadas. O homem não podia meter a mão na cozinha, o homem não podia mexer na comida, lavar a louça, isso era coisa de mulher. Até hoje, se a gente parar para analisar aqui, debater, brinquedos de criança é panelinha, é boneca para ela ser mãezinha. Brinquedos de meninos, até hoje, é o quê? Carrinho, para ele aprender a ser um grande piloto, um grande empresário, entendeu? Então, assim, ainda existe, mas graças a Deus já tem diminuído muito, né, essa sociedade aí extremamente machista. É isso, Camila. Eu acho que o fato da gente estar aqui hoje é essa demonstração. Aliás, o fato do trabalho que vocês realizam nessa área ao longo dos tempos, né, ele vem reforçar isso. E aí eu quero dizer que o lugar que eu trabalho, né, o gabinete do deputado Elbert Rezende, que é o gabinete que eu trabalho, foi através de uma live dele com a Camila que eu fui conhecer o trabalho dela. Ela não só participou de uma live dele sobre a questão da violência, como ela o convidou. Ele era um homem, porque é um homem que entende essa e está pautando isso. Então, os homens também fazem parte desse debate, né? Os homens que não acreditam nessa forma de se relacionar com a mulher, não vê na mulher uma propriedade, vê na mulher uma companheira, caminhar lado a lado. E lá na Alerj, eu que já trabalhei muito tempo, você também, né, a gente ainda tem aí um ambiente predominantemente de poder e masculino, né? Então a gente já é pré-julgada o tempo inteiro. Acredito que também a policial civil, a inspetora, quanto a sargento também passem por isso. Então, assim, nós mulheres precisamos mostrar o tempo inteiro a que viemos, né? E não assim, elas menos porque tem concurso público, mas nós, como cargo comissionado, é sempre assim, mas será o que ela fez para estar aqui? Né? Tem sempre essa pergunta, mesmo que velada, por trás, o que é muito ruim, entendeu? Porque a gente precisa mostrar o tempo inteiro a nossa capacidade, a nossa inteligência, a nossa potencialidade. Então, assim, é muito difícil. Eu queria também, Gisele, aproveitar aqui o ensejo da live e pedir para a Milena dizer para as pessoas, porque as pessoas, quando elas me procuram, as mulheres, eu preciso muito encorajar elas a ir até uma delegacia, né?
a importância de se humanizar, como o TJ é humanizado, através dos projetos que lá tem. Porque, assim, a delegacia, de fato, já é a sargento, diferente com a Patrulha Maria da Penha, ainda mais tem um trabalho mais sensível, né, para as mulheres de violência, que é muito traumático. Mas o que eu mais escuto é as mulheres que têm medo do ambiente da delegacia. A própria doutora Juliana Emery que falou isso, falou, ainda é muito estigmatizado, né, infelizmente, por uma situação de ser um lugar que as pessoas vão lá, bandido, denunciar, então não sei o quê. Então, assim, como que a gente pode fazer até para poder ajudar outras pessoas, outros inspetores, inclusive as próprias mulheres, a irem até lá, encorajar elas a irem até lá denunciar? Eu acho muito legal falar isso. Porque me perguntam... Tá joia? Camila, obrigada aí. Olha só, eu tenho mais uma pergunta aqui e a gente já está com 1h20, é isso, de live? 1h20 de live. Então, eu queria ver se a gente caminharia para essa pergunta e depois a gente já ia partir para uma rodada de palavras finais e cada um dando o seu recado. A Márcia também falando sobre essa questão do sinal vermelho. Mas antes, Camila, quero pegar uma carona aqui. Lá na Alerj eu sou nomeada, mas eu sou funcionária concursada do governo do estado do Rio de Janeiro. E essa questão, ela acompanha as mulheres. Enquanto a gente chega nos espaços, a gente sofre esse tipo de olhar meio assim. Isso é ruim, é um tipo é um tipo de violência, de alguma forma, que a gente sofre no trabalho. Mas isso está mudando. A gente está ocupando o nosso espaço, e a gente está ocupando o nosso espaço. Nós temos aqui, eu falo, 4 mulheres representando instituições públicas e que são protagonistas da sua própria história. Vocês estão aqui porque vocês construíram a carreira de vocês com o trabalho. E é isso que a gente precisa valorizar. Não são mulheres que vêm puxadas por alguém, são mulheres que crescem por si próprias. E nós podemos fazer isso. Eu agora vou trazer aqui uma pergunta da Ana Lúcia Leal, que ela fala o seguinte: se uma mulher estivesse sendo agredida na rua e a guarda municipal ele pode interferir? Porque ela disse que já presenciou isso e parece que a pessoa da guarda municipal, ela fez a denúncia e a guarda não fez nada. Quem quer responder isso, por favor? Helena. Não só pode, como deve, né? Na verdade, qualquer cidadão, né? Qualquer cidadão, numa situação de violência flagrancial, ele pode, inclusive, dar voz de prisão, isso é constitucional, né? Ele pode dar voz de prisão e conduzir até a delegacia. Isso não só o guarda municipal, mas como qualquer cidadão, né? Eu, há pouco tempo, presenciei uma situação de violência, eu estava passeando, desarmada naquele momento, que é muito raro, mas naquele momento ele estava, e aí eu fui na sugestão e prendi um autor violentando fortemente uma mulher na rua. E eu passei naquele momento, né, não por acaso, acho que Deus me encaminhou aí naquele momento, porque a mulher já estava desfalecendo naquela situação, e tive a oportunidade de prender esse autor em flagrante. Mas eu sou policial, mas qualquer cidadão poderia ter feito o mesmo que eu fiz, porque a Constituição dá esse poder. Tá, joia. Milena, Sargento Hortência, quer complementar? Sim, como a Milena falou, né, qualquer cidadão do povo pode efetuar prisão em flagrante delito. Porém, assim, muitas pessoas têm receio de se envolver numa situação de agressão, até para não ser também agredida. Então, uma possibilidade seria ligar 190, porque a mais próxima iria até o local, e a pessoa não precisaria, não o caso da guarda municipal, mas qualquer pessoa não precisaria conduzir até a delegacia, mas poderia acionar a polícia militar, que atuaria no caso do flagrante delito. Tá, joia, Sargento Hortência. Não se metam nunca, pelo amor de Deus. Não se metam nunca. Não se metam nunca. Chamem a polícia, procurem ajuda, não se metam nunca. Porque aconteceu um caso comigo, recentemente, aqui no meu município, Niterói. Eu estava com ônibus de Lilás, começou uma briga, só que eu sempre trabalho do lado da segurança. Ou a Polícia Civil, o secretário da Polícia Civil envia inspetores, ou o secretário da Polícia Militar, ou mesmo a prefeitura envia guardas municipais. A minha sorte, porque começou a sair uma briga na rua, eu fui me meter, porque no impulso, né, no afã de ajudar a mulher, eu fui me meter, a própria mulher tirou uma faca e veio para me matar, para dar com a faca no meu peito. A sorte foi que os policiais rapidamente colocaram ela no chão e conseguiram desarmar ela. E as pessoas todas ao redor, que a gente estava no meio da praça, nas barcas, tiraram o telefone para filmar, mas não vieram ajudar, porque as pessoas não se metem, principalmente porque a gente nunca sabe o que a pessoa está na mão. Então, assim, pelo amor de Deus, chamem a polícia, procurem ajuda, mas não se metam, não.
Tá joia, Camila. E aí eu vou aproveitar que a fala está com você para que você faça as suas saudações finais e passe já alguma mensagem para essas mulheres e homens que estão nos assistindo. Nós temos homens e mulheres. Eu gostaria de agradecer muito aqui a presença de todos, a participação no debate super saudável aqui com todas as minhas colegas. Dizer que só com essa união mesmo a gente vai conseguir passar por essa situação aí de pandemia que está tão difícil para todo mundo. Quero agradecer demais, principalmente aos homens, porque a gente busca justamente essa inclusão, a gente não quer segregação, a gente não quer se sobrepor, a gente quer respeito, a gente quer ter os mesmos direitos como qualquer outra pessoa. Por isso que eu incentivo tantas mulheres a galgar cargos públicos, a buscar representatividade, a buscar ter voz ativa, porque eu acho que só assim nós vamos mudar aí essa sociedade que, infelizmente, a gente ainda vê a cultura machista. Na Alerj mesmo, onde você trabalha, tem um universo de 70 deputados, onde nem 15% são mulheres. Se você vê nas câmaras municipais, onde fazem as leis na Alerj, nas câmaras e na Câmara Federal, isso em todos os estados se replica. Temos aí, no máximo, 5 prefeitas em 92 municípios, que os tem no estado do Rio de Janeiro. Então, nós precisamos, cada vez mais, buscar essa representatividade nas mulheres, seja ela na polícia, seja ela na justiça, seja ela na política. Eu acho que só assim, quando a gente tiver voz de fato, e a gente der voz de fato nessa representatividade feminina, a gente vai conseguir alcançar a sociedade justa e igualitária para todos em direitos e deveres. Obrigada, Gisele, pelo convite. Obrigada a todo mundo que estava aqui nos assistindo até essa hora. Obrigada, Camila. Agora eu vou seguir a ordem da tela, vou passar para a Márcia fazer suas considerações finais, sua mensagem e falar da campanha Sinal Vermelho. E eu queria pedir no final, quem tiver com a mãozinha, que a gente levantasse para a gente bater uma foto aí. Aí a Milena, que não está, faz um xizinho assim, tá? Valeu, Márcia. Tá ótimo. Então, antes de fazer minhas considerações e agradecimento, eu queria só fazer um apelo aqui, a pedido até da doutora Ellen, que também não está presente, ela estava no mesmo seminário que a doutora Cláudia. Essa campanha do Sinal Vermelho, né, que eu expliquei no início, que muitos já devem ter tido conhecimento, é uma campanha nacional feita junto às farmácias. Mais de 10 mil farmácias já aderiram à campanha. E, lamentavelmente, na comarca de Três Rios, que compreende Três Rios, Levi Gasparian, Areal e Bem Posta, nós não conseguimos essa adesão. A Beatriz, que é a estagiária do Flor de Lótus, passou o sábado telefonando e fazendo contato nas farmácias. Eu passei a segunda-feira fazendo. Nós conseguimos o WhatsApp e e-mail de 27 farmácias. E hoje a doutora Ellen preparou uma reunião às 15h, que era só para explicar a campanha, dizer como eles têm que proceder, e, lamentavelmente, só uma farmácia, que é a Farmácia Ideal, apareceu na reunião. Então, ela havia pedido para aproveitar a live para fazer esse apelo junto à população, que possa estar sensibilizando essas pessoas, donas de farmácia, que eles entendam que não tem responsabilidade para eles, o CNJ já se comprometeu, o atendente que ajudar, ele não vai ter que ser testemunha, nada disso. A única função do atendente é que, se chegar uma mulher na farmácia com esse X vermelho e discretamente mostrar, ele vai fazer a leitura que ela está precisando de ajuda. E se ela estiver junto ao agressor, ele vai disfarçadamente ligar 190 e chamar a polícia. E se ela estiver sozinha, desacompanhada, ela vai até o balcão e ele vai pegar os dados dessa mulher para poder fazer um encaminhamento para a delegacia. Só isso, ele vai ser assim uma ponte, um intermediário para essa mulher que está em casa, coagida, que não consegue pedir ajuda. Então, eu não sei se é por medo, a gente entende o novo, o desconhecido, né? Nessa reunião de hoje, ela ia estar esclarecendo o passo a passo da campanha. Então, o que a gente quer aproveitar esse seu espaço? Primeiro, para pedir aos farmacêuticos da região, incluindo Paraíba do Sul, que entendam a campanha, entrem no Facebook, no Instagram, campanha Sinal Vermelho, leiam sobre isso. É simples, onde a farmácia pode ajudar, e que ajudem. E a todos que estão nos assistindo, nós gostaríamos de pedir que fizessem, quem puder,
esse X vermelho na mão, faça uma foto e publique no seu Instagram, no Story, onde puderem, aderindo a essa campanha para que ela possa ser amplamente divulgada. E vou, então, aos meus agradecimentos. Eu agradeço, primeiramente, a Gisele o convite, muito feliz em participar desse momento, com, como você falou, 4 instituições diferentes, representadas por mulheres que estão atuando diretamente nessa questão da mulher vítima, que a gente possa junto, né, formar uma corrente de encorajamento para essa mulher. Elas são mulheres frágeis, sem perspectiva, que não conseguem quebrar aquele ciclo que eu expliquei no início. E são trabalhos como os nossos, né, inclusive o teu de divulgação, que é muito importante, que vai ajudar essa mulher a perceber que ela não está sozinha. Muito obrigada a todos. Obrigada, Márcia. E assim, esse espaço é nosso. Né? Porque assim, só a gente junto é que a gente consegue fazer a transformação, como a própria Camila falou, em rede. Então, e assim, além de uma questão profissional minha, eu sou pedagoga como formação inicial e eu entendo que só através desse processo de disseminação das informações a gente vai conseguindo mudar. E eu tenho certeza que você, juntamente com a doutora Ellen e toda a equipe da comarca de Três Rios, vão conseguir mudar essa realidade de Três Rios em relação às farmácias, porque é tudo muito novo. E em Paraíba, isso de alguma forma a gente vai ver como é que pode movimentar as pessoas para fazer isso. Tá bom? Milena, com você agora. Gisele, quero agradecer a você especialmente pelo espaço aberto aqui, a 107DP. Agradecer aos demais colegas pelo debate tão saudável, com um tema tão complexo e importante, né? Mas acho que de uma forma tão esclarecedora. Quero que as mulheres se sintam encorajadas a comparecer à delegacia, que aparentemente é um ambiente hostil, mas não é. Eu digo para vocês que aqui é minha segunda casa, e eu não convidaria vocês a vir à minha segunda casa se esse aqui não fosse um ambiente receptivo. Então, é minha segunda casa, e sintam-se em casa quando vier aqui. Tá? É muito importante que denunciem. A gente, como eu falei no início, a gente vem muito preocupado porque o Fórum de Segurança Pública registrou um aumento de 22%, isso oficialmente, nos casos, nos meses de março e abril. Porém, aqui na nossa cidade, a gente fez um levantamento de dados, esse número está subnotificado. Ano passado, nesse mesmo período, do dia 1º de março ao dia 16 de junho, que é a data de hoje, nós tivemos 55 registros de Maria da Penha, e esse mesmo período desse ano, 28 registros, é uma diminuição de 50%. E a gente sabe que a violência continua, né, os dados apontam que ela aumentou, são dados oficiais, ou seja, está subnotificado. Então, não se intimide, procure a delegacia, procure os canais, né, tão falados aqui na live, porque é muito importante isso para que essa violência não chegue a um nível de feminicídio, tá? Eu não tenho uma caneta vermelha aqui, eu acho que isso é válido falar, e pode ser que uma mulher vítima não tenha uma caneta vermelha, eu fiz um X azul na mão, eu acho que esse X aqui vai simbolizar muita coisa, né? Não precisa ser vermelho, eu acho que um X já simboliza um stop, eu preciso de ajuda. Muito obrigada a todos, estamos aqui à disposição. Obrigada, Milena. Vou passar agora para a Sargento Hortência. Então, Gisele, eu queria só complementar a fala tanto da doutora Camila como da Milena em relação a essa dificuldade que as mulheres têm de ir até a delegacia. Eu queria mencionar rapidamente um dos projetos que a gente fez no programa Flor de Lótus, Guardiões da Vida e Juizados de Violência Doméstica. É um projeto chamado Encontro Multidisciplinar, que a gente deu o nome. E foi justamente assim, a percepção que a gente teve dessa dificuldade que as mulheres têm de procurar ajuda, policial militar ou policial civil, e até dificuldade em relação ao contato com os oficiais de justiça. E a gente tentou, com esse projeto, fazer uma sensibilização com esses profissionais, militares que atendem o 90, que atendem as RPs nas ruas, os policiais civis que atendem os plantões das delegacias, e os oficiais de justiça, né, que têm contato com essa mulher. Fazer uma sensibilização para que eles tenham mais empatia com essas mulheres. Então, a gente fez uma espécie de treinamento, né, a gente chamou de encontro, justamente para não nomear um treinamento, mas seria justamente assim, buscar uma sensibilização por parte desses profissionais quando lidarem com mulheres vítimas de violência, né?
essa estatística que a Milena trouxe da 107 não foi diferente na 108, não foi diferente na 109. Então, houve uma redução desses registros de mais de 50% nessas delegacias. E a gente sabe, né, como a Milena falou, que está subnotificado, que infelizmente as mulheres não pararam de ser agredidas nesse momento, muito pelo contrário. E a gente precisa mesmo, assim, incentivar essas mulheres a denunciar, né? Importantíssima a nossa campanha para que essas mulheres se encorajem a denunciar. Eu queria finalizar agradecendo imensamente a Gisele pela oportunidade, né, de a gente divulgar o nosso trabalho, parabenizando a cada uma mulher dessa mesa de debate, né? Prazer conhecer a doutora Camila, que eu não conhecia antes. Então, assim, e falar como que está sendo realizado o nosso trabalho durante a pandemia. Porque o nosso trabalho é visita domiciliar. A gente faz uma visita constante às mulheres vítimas de violência, principalmente as que têm medidas protetivas, fazendo essa fiscalização. Só que durante a pandemia a gente tem essa dificuldade, né, até para prevenir a propagação do vírus. Então, a gente está fazendo contatos constantes, telefone, WhatsApp, como a doutora Camila também mencionou. A gente faz ronda e avisa para a mulher, ó, estamos passando aqui, fica tranquila, está tudo tranquilo. Então, a gente tem esse contato direto com as mulheres e eu queria, assim, que as mulheres soubessem que elas não estão sozinhas, o nosso telefone está à disposição, vai ser mencionado novamente, acredito, pela Gisele, e qualquer dúvida, qualquer orientação, a gente está aqui à disposição. Muito obrigada a todos que nos assistiram até agora. Obrigada, Sargento Hortência. E aqui eu parto para as minhas palavras finais, e claro que não poderia deixar de ser de agradecimento a todo mundo que está nos assistindo e interagindo. A interação está muito legal, o pessoal está muito participativo e as manifestações são de parabenização pelo conteúdo da live, pela resposta às perguntas, pela forma didática como tudo está sendo explicado e de encorajamento das pessoas. Então, eu só tenho a agradecer às pessoas que nos assistem e a vocês, que estão fazendo com que as pessoas que nos assistem coloquem essas mensagens de agradecimento. E vou começar aqui dizendo o seguinte: eu vou colocar nas minhas redes sociais nos próximos dias. Hoje eu já publiquei alguns canais, mas todos os canais que foram colocados aqui, alguns já estão nos comentários da live. Eu vou colocar nas redes sociais, vou também colocar as leis que foram aprovadas na Alerj, como a Camila gestou algumas, a gente vai colocar essas leis. O questionário, Márcia, que você trouxe do checklist também a gente vai divulgar esses dias. A prioridade da rede social vai ser divulgar essas informações no sentido de mostrar para as pessoas que elas têm espaços, né? Inclusive, vou tirar a foto com a mão e já estou chamando todo mundo para tirar a foto com a mão e vamos botar na rede social, sim. E agradecer muito Camila, uma subsecretária aguerrida, jovem, mulher, cheia de trabalho prestado e que você vê na fala dela que ela vai aqui... Gisele, estou saindo daqui triste. Era para eu sair da live feliz, estou saindo dessa live triste. Por quê, amor? Porque na minha cabeça é incabível. É incabível, eu estou aqui tentando encontrar uma resposta que a doutora Márcia falou, que só uma farmácia... Eu também. Está aderindo. Eu estou aqui, juro por Deus, tentando ver como que eu posso fazer para poder motivar, sensibilizar, e como isso não pode ser lei. Porque, assim, no momento de pandemia, que deveria estar todo mundo nessa corrente de empatia, né? Os farmacêuticos, mercados, etc., que é onde a gente gasta o nosso dinheiro, entendeu? Que deveria estar ali, totalmente solícito a nosso serviço. Isso é um dever civil, é um dever moral. Eu estou completamente em choque, juro por Deus, em choque. A doutora Ellen mandou um convite super bonitinho, junto o link para a reunião, o convite, assim, super delicado para quem quisesse, porque a campanha não é obrigatória, né? A farmácia tem que querer aderir. Tanto é que a mulher, para identificar, tem que ter o cartaz e aí ela vê que aquela farmácia tem. Mas a campanha não precisa ser obrigatória, mas sim, o ser humano, ele tem que é isso que eu estou dizendo. Você falou assim, não teria como ser, infelizmente não é, mas esperava-se essa sensibilização. Eu expliquei a muitos por telefone, 27 receberam e-mail ou WhatsApp, com esse convite, o link, na hora da reunião, o Sargento Hortência estava. Participamos todos do Flor de Lótus, a doutora Ellie, e uma farmácia apenas compareceu. Por favor, agora vocês saibam a farmácia que vocês devem procurar, que não é possível. É verdade, foi sim, é verdade. Eu já falei aqui, farmácia ideal, que merece mesmo o nosso reconhecimento. Com certeza. Que foi quem se sensibilizou
né, para participar. Claro que um ou outro pode ter tido algum problema, embora ninguém tenha respondido dizendo que não poderia, mas, enfim, que essas pessoas entendam que é um trabalho social, que eles vão estar, inclusive, como a doutora Camila está falando, conseguindo clientes que se identifiquem, porque é uma farmácia que tem essa parte, né, de cidadania, ela é para ser procurada, né? Eu acredito que isso vai aumentar à medida que a gente conseguir maior divulgação. Eu acho que talvez o medo do desconhecido, de não saber como seria essa responsabilidade, não foram nem escutar a explicação, né? Mas nós vamos continuar tentando. É isso, Camila, é muito boa a sua fala, complementada pela Márcia, mas eu acho que é exatamente isso, é o novo. E tudo que é novo, é comum que a gente fique um pouco assustado, até porque é um tema que a gente aprendeu, quem tem mais idade um pouquinho como eu, a gente aprendeu diferente da fala que a Camila traz, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, mas tem que meter sim. Então, é uma questão de mudança cultural e talvez as pessoas não estejam aderindo, é por desconhecido, mas devagar as coisas vão avançar. Sim. Então, Camila... Mas é bom que os farmacêuticos saibam que a população das mulheres forma uma grande maioria e que elas que são são a maioria das mulheres que gastam, que vão às farmácias comprar, que vão aos mercados fazer compras. Então, é importante também que os farmacêuticos e a população saibam disso. Nós temos aqui mulheres aguerridas, eu engasguei. Voltando aqui, Camila, agradecer muito a sua forma aguerrida mesmo de lutar por aquilo que você acredita e a sua participação, né, que foi através de uma live com o Elbert, que é o deputado que eu trabalho, que eu conheci. Estou muito feliz aqui, obrigada pela sua participação. E, através de você, agradeço a instituição que você representa, que é o Governo do Estado do Rio de Janeiro, né, o Executivo. Márcia, e através da Márcia, agradecer a sua participação e a instituição que você representa, o programa, e não posso deixar de falar da doutora Ellen, do trabalho que ela desenvolve nesses municípios e que causa inveja nos municípios que não têm. Eu preciso dizer isso como mulher, porque eu já relatei isso para ela em algum momento. Nada contra ninguém, mas a gente, né, causa essa inveja. Agradecer a Milena pela participação e na pessoa da doutora Cláudia, que é uma querida amiga, né, e que é uma mulher também fantástica, que ocupou o espaço, assim como a doutora Ellen, mulheres que construíram sua trajetória. Milena, muito obrigada por estar aqui. E pode levar para a doutora Cláudia, que ela foi muito bem representada nessa live. Sargento Hortência, mais uma vez agradecer sua participação e não posso deixar de falar aqui do seu comandante, Coronel Charles, que foi muito solícito nas tratativas iniciais, né, extremamente, e a gente conversou em feriado, ele falou, olha, meu telefone está sempre à disposição, então agradecer a você e ao comandante Charles, o coronel Charles e a toda a equipe do batalhão, eu tenho que agradecer, gente, está muito bonito de ver a participação das pessoas, depois vocês procurem essa live, vai ficar disponível no Facebook, né? E dizer que só através dessa rede que vocês falaram muito bem, eu não estou inventando, eu estou falando o que eu ouvi de vocês, do trabalho em rede, de como o Poder Judiciário de Três Rios trabalha em parceria com o 38º, que faz uma parceria com a Delegacia de Três Rios, não importa se é Três Rios, a gente está falando de rede das instituições, e a própria Camila relatou da parceria que ela tem com a Polícia Civil e com a Polícia Militar e com todos os órgãos. É exatamente essa rede que vai fazer a diferença, e eu acredito piamente, Márcia e Camila, que em breve a gente vai ter um número de farmácias mais parceiras, porque é tudo muito novo, e a gente vai ter. E antes da gente finalizar, eu gostaria aqui que a gente fizesse uma mãozinha para a gente tirar, dá para tirar uma foto aqui? Não, peraí que a foto vai fazer uma foto daqui, vai sair uma foto aqui com a mãozinha. Espera aí que está tirando a luz aqui, né? A gente não é um estúdio, né? A gente está dentro de casa, né? Ótimo, tira a foto. Foi? E aí eu vou agradecer e pedir para o Stuart dar o nosso boa noite e o nosso agradecimento para todas as pessoas que estão conosco.
Obrigada, gente. Até a próxima.